Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. A comissão técnica dá uma mudada no posicionamento de alguns jogadores, melhorou até o jogo do Bobadilla, do Luiz Gustavo também. O São Paulo protegeu um pouco mais ali a defesa e conseguiu municiar um pouquinho mais o ataque. A entrada do Caleri também ajuda muito, porque é um jogador que puxa mais ali a defesa, puxa a marcação, ele consegue sair da área ali um pouco e ele se apresenta mais para jogadas do que o André Silva. No cenário geral, na soma dos dois tempos, se a gente for pensar de cabeça fria mesmo, não é um resultado ruim, porque o Botafogo poderia ter ampliado o placar no primeiro tempo e o São Paulo poderia ter virado o jogo no segundo. Então, no fim das contas, Botafogo 40 pontos, São Paulo 32, o Cruzeiro passa a gente também nesse momento, a gente cai mais uma colocação no campeonato, tá ali próximo de todo mundo, mas começa a se distanciar porque perde muitos pontos em casa. Então, assim, a gente tem que tentar ver algumas coisas aqui dessa partida para tirar de lição. A torcida aplaude o empenho do time, realmente, assim, não faltou empenho. O São Paulo jogou, correu, os jogadores foram para cima, não teve uma postura ruim de falta de raça, mas muita desorganização tática, né, Gabriel Sá? Eu acho que, antes de você ir lá para a zona mista e tudo mais, eu acho que fica um sentimento dúbio para o torcedor são paulino de que poderia ter vencido o jogo também, né? Faltou desempenho. São Paulo que... Faltou efetividade no desempenho. Porque o São Paulo, assim, a gente for pegar de forma crua, é um São Paulo que fez o primeiro tempo terrível, o Botafogo jogou melhor, no segundo tempo foi melhor o São Paulo. Então fica equilibrado, é um jogo com cara de empate mesmo. Futebol bem jogado dos dois lados, mas fica sempre esse gosto amargo pelos gols perdidos. E aí, de novo, o Luciano não pode ter essa cadeira cativa que ele tem no São Paulo. Ele não pode ser um cara intocável, ele não pode ser um cara que não sai do time por nada. Então, assim, é um jogador que hoje perde um gol importante. Ferreirinha, que jogou bem pra mim também, perde um gol que não se perde. No São Paulo sai frustrado por conta disso. Talvez um empate com gosto de derrota, muito por esse fator. Porque é um São Paulo que não consegue desenvolver além do que o Lucas Moura conseguia criar. O Lucas Moura, pra mim, cara, me arrisco a dizer que foi o melhor jogo dele pós o jogo que ele fez contra o Corinthians, que ele acabou com o jogo. Hoje ele foi muito bem. Jogou ali mais recuado e o São Paulo passou. Ele foi quase que o Alisson do São Paulo hoje, né? Hoje passou pelos pés dele o jogo inteiro. Elogios totais ao Lucas Moura. Pra mim fez uma excelente partida. Foi o principal jogador do São Paulo. É uma pena que os companheiros de ataque não conseguiram aproveitar as chances. Todas as bolas criadas por ele, o Luciano perde gol que não se perde, o próprio Ferreirinha perde gol que não se perde, o Luciano perde a passada num baita passe do Lucas Moura. São chances que infelizmente mostram porque que o São Paulo não briga efetivamente pelo título. É o jogo de hoje, é o jogo contra o Juventude, é o jogo contra o Cuiabá, é o empate contra o Inter, é o empate contra o Corinthians, é o jogo contra o Vasco. São jogos que mostram por que que o São Paulo não tem hoje uma briga direta pelo título. Tá ali, né, fechando agora em quinta colocação, o Bahia ainda vai jogar, deve vencer, né, então deve cair pra sexta colocação. São Paulo tem jogos em atraso aí os adversários, pega o Fortaleza fora de casa, jogo difícil agora também, e é um jogo que o São Paulo aos trancos e barrancos, né, pegando, é claro, uma primeira etapa que assim, parecia 2-1 barato pro time do Botafogo, aos trancos e barrancos. Melhora na segunda etapa, tinha totais condições de sair vitorioso. Senna, infelizmente, pecou nos detalhes, pecou em lance que não poderia ter errado, perdeu gols que não deveria perder o São Paulo hoje e sai derrotado para o Botafogo. Sai derrotado não, com um empate por 2-2, mas com gosto de derrota pro São Paulino aqui hoje. Foi aplaudido porque de fato teve empenho. E acho que tem que aplaudir, ovacionar e fazer tudo que for pro Lucas Moura, que hoje foi um jogador fantástico, é um cara que é acima da média, é um cara que é muito especial para esse São Paulo, fez um partidaço, tem que ser bastante exaltado. O resto é um São Paulo que desperdiça muitas chances e talvez explique a situação na tabela. Página virada, vamos torcer aí para que o jogo de sábado seja com menos chances perdidas, mas é claro que fica esse gosto amargo, Senna. I'm the new LG Alpha 11 AI processor. I use AI to create dynamic tones. Sobre tudo isso, sobre o jogo do São Paulo, bom jogo do São Paulo. E venham todos com a gente, deem os seus likes, lembrando que essa live tem o apoio da KTO, dê o seu palpite na KTO, usando o QR Code que está na tela, usando o link que está na descrição, 20% de bônus no seu primeiro depósito. Eu, de novo, quero ouvir mais do que falar hoje. Estava no Morumbi com 53 mil pessoas, mais uma vez, parabéns para a torcida do São Paulo. E eu quero saber de vocês, quero saber do Arnaldo,
Gostou, adorou, deu pro gasto, não gostou ou foi um lixo, Arnaldo? Salve, Tirone, salve, galera. Eu tenho alguns mantras, né? Mas às vezes eles são desmentidos, né? Por exemplo, empatar em casa. Eu nunca vou gostar. Mas existem algumas exceções, né? E acho que hoje foi um caso. São Paulo jogou bem, vacilou, errou, talvez em momentos cruciais atrás, naquela virada do Botafogo, e na frente, para não virar o jogo com o Ferreirinha e o Luciano. Mas acho que coletivamente São Paulo fez um bom jogo, cara. E fez um jogo que dá um alento para a temporada. Para a tabela, para o Campeonato Brasileiro, para a liderança, foi ruim o resultado, evidentemente. Né? Agora, para aquele campeonato do 4º lugar e para manter uma perspectiva de vitórias nas Copas, São Paulo vai começar a Copa do Brasil semana que vem e a Libertadores daqui a pouco contra o Nacional, o São Paulo mostra que tem time para jogar com os melhores, né? Desde que atue com os seus principais, né? Tipo o Caleri. A gente vai falar um pouco sobre titulares, reservas e tudo mais, mas eu vou dessa vez falar que eu gostei a despeito do empate em casa e seguir mais ou menos o tom da galera que aplaudiu o time de pé depois que acabou o jogo, depois do empate em casa. Aplaudiu mesmo. Vou falar de tudo que você falou, e que vamos começar a ouvir a galera aqui, eu vou fazer só uma ponderação. Eu acho que no campeonato por pontos corridos, esse jogo não é o jogo obrigatório para você ganhar. Você está jogando contra um time muito forte e não sei o quê. O exemplo é o Palmeiras. O Palmeiras, nesses jogos aí, muitas vezes não ganha. Empatou com o Flamengo em casa, faz não sei o quê. O ano passado foi campeão. O importante, acho, no campeonato por pontos corridos, o São Paulo perde a chance de lutar pelo Brasileirão de pontos corridos na derrota com o Cuiabá, no próprio empate contra o Juventude no último jogo, que aí era jogo para ganhar. Esses jogos grandes como o de hoje, você empatar, não tá mal. Não tá ruim. Eu gostei do São Paulo. Gostei pelo espírito de luta, pelo segundo tempo muito bom. Só um acréscimo que você está falando, que eu acho que é um pouco a característica desse time. O envolvimento e as melhores partidas contra os principais times do campeonato e de outros campeonatos, como a Libertadores, é uma marca desse time. Essa é uma questão. Sim, é verdade. Enquanto esse time não tiver... Camarões? Não digo que seja Camarões, não. Mas enquanto o time não tiver o envolvimento e a mobilização para partidas menores, ele vai deixar pontos como caminho, como foi o jogo contra o Juventude. Enquanto esse time, aí na parte diretiva, não cuidar de bastidor, detalhe, enquanto esse time não for malicioso nas partidas, como já é o Botafogo, você vê o Botafogo, parece o Palmeiras jogando hoje. Sim, verdade. Vai ficar pontos pelos campeonatos, né? Então, eu acho que ainda está num estágio, muita troca de treinador, então tem essas adaptações, mas, de novo, os caras que vieram aqui, os 53 mil, vão querer vir na próxima. É verdade. É por conta do caráter do time. Sim, é verdade. Pô, e é isso. E aí, o que você falou é verdade. O próximo jogo, a galera vai estar de novo, porque o time entrega tudo em campo. Isso é muito legal. Isso pro cara que está no estádio, é muito legal. Exato. Então, o São Paulo empatou, perdeu, tá ali lá em 6º lugar, perdeu espaço para os times que estão lá na frente, mas é uma sensação boa. Como o time mudou quando o Caleri entrou, né? Daqui a pouco a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Aqui, a galera já tá mandando mensagem. O Gabriel Rocha Gaspar fala 3 observações. 1, time tem raça, muita. 2, jogadas de Lucas já cansado e Caleri voltando de contusão mereciam ser honradas com finalizações mais caprichadas. Pois é, os caras se mataram ali. Ferreirinha perde um gol inacreditável, o Luciano perde outro. 3, os Enzos não estão ligados à falta que o Wellington vai fazer. Muita gente reclamou do pênalti, né, que ele fez no primeiro lance lá no começo, mas, pô, a bola bateu no cara. Do lado da bola. E vai fazer falta, sim, eu sei, a galera não gosta dele, acho que ele não faz falta nenhuma, mas que lateral a gente vai na A questão é ele ir até o final do ano, né? Tem que ir até o final do ano. Agora não tem mais hipótese. São Paulo perderia muito com a saída dele. Exato, até porque não tem outro. Fred, acho que tem, antes do Fred, rapidinho, acho que tem uma questão, tem um dilema agora, um pequeno dilema, que é o próximo jogo, né? Sim, Fortaleza. O jogo Fortaleza, o Lucas está suspenso, tá? Acho até bom, aspas, para ele dar uma respirada antes do jogo da Copa do Brasil, terça-feira contra o Goiás. Jogo Fortaleza. Fortaleza é um concorrente direto no campeonato do 4º lugar, mas a viagem é desgastante, o gramado é pesado. Sim. E o São Paulo está entrando nas Copas agora. Então, o que estão jogando já no limite? Arboleda, Luiz Gustavo, Caleri, Luciano, Lucas, para ter alguma decisão na terça-feira, talvez não usar todo mundo. O Zubeldia se arrependeu muito de ter poupado o jogador naquela outra série, que deu Cuiabá e Vasco. Mas esse jogo do Fortaleza tem características peculiares e o São Paulo já joga no sábado lá em Fortaleza e na terça contra o Goiás. O Luciano, o Lucas jogou quase até o fim do jogo, né? Exato.
Fred. Agora tem o terceiro cartão, ele vai. Os jogadores estão no São Paulo estão respirando por suspensão. Sim. Ou por pequenas lesões, como foi o Caleri contra o Juventude. Fred, acho que se jogarmos com foco e raça, temos chances nas Copas. Osório disse em coletiva do São Paulo sobre uma estatística de gols sofridos em até 5 minutos após marcar um gol por relaxamento. Sempre que isso acontece, lembro dele. Na verdade, hoje, dessa vez foi uma jogada meio fortuita na área que bateu na mão e foi pênalti, né? E aí, não foi que o São Paulo relaxou. O segundo foi uma falha, falha, né? Ruim do Igor Vinícius. Diogo Salem, jogador com contrato assinado com outro time, não pode jogar, ainda mais quando não acerta um cruzamento. Cara, o Wellington, se tem uma coisa que ele não faz, é corpo mole. Cara. Pelo contrário, né? Pelo contrário, joga no limite sempre. Goste vocês ou não dele. Vocês acham, vocês acham que vão lá na árvore aqui, na casa do Léo, e vai achar o Júnior lá para jogar, o Leonardo. Não é assim, gente. Não existe. É a posição mais difícil do futebol. Você tem lateral bom. Valdeir Pires, um pouco assustado com o meio campo no primeiro tempo. Michel Araújo não dá mais. Nós não temos mais banco de reserva, é oficial. O André Silva, meu Deus, que deprimente. 1 a menos por 60 minutos. Essa é uma questão bem delicada. O São Paulo precisa... Os reservas estão todos sem confiança. O André Silva foi bem mal. Bem mal. Outra história. Assim. Então, assim, você tem hoje um time que é Rafael, Igor Vinícius, Arboleda, Alan Franco e o Wellington, Luiz Gustavo, Bobadilha, porque o Alisson se machucou, Luciano, Lucas, Caleri e Ferreirinha. Quem ameaça esses caras hoje? Não, ninguém. Ninguém. Exatamente. Né? Sempre que entra Talvez o menor decréscimo, por incrível que pareça, seja o Ferrarese na zaga com o Arboleda ou o Alan Franco. E mesmo assim, eu acho que é diferente. Assim, não. É diferente. O São Paulo tem 2 jogadores... O Alan Franco até 3, então dá para contar que são jogadores, eu estava falando com o Antônio isso. São jogadores muito específicos, cara. O Caleri é um jogador muito específico, é difícil ter um cara como ele. Não é questão de ser melhor ou pior. E o Alisson também. É difícil. É verdade. São vários titulares, são muito específicos. Pois é. São Paulo. Pois é. É difícil. Tudo bem, isso eu admito. Então, para você colocar um outro jogador no lugar, o Caleri faz esse trabalho de pivô que viabiliza a chegada do time, né, com um bloco. Então, não tem mesmo elenco. Mas nem lampejos os reservas estão dando, sabe aquela coisa? Sim. O cara que entra e dá uma bagunçada. Hoje ele tentou o Eric no finalzinho, o Michel Araújo. Essa é a questão. O cara faz uma jogada e joga tudo fora na sequência, né? Na segunda jogada. Alexandre Pinto, Ferreirinha, carajo, faz o gol de bico. Foda. Um gol inacreditável. Murilo Louvisi. Será que... Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.